Em primeiro lugar, eu vou pronunciar os mantras, né, que nos conectam aos Vaishnavas, aos mestres da tradição védica, que têm perfeito conhecimento a respeito de Deus. Om Agyanatimirandasya Gyananjanan Shalakaya Chakshun Umilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Hey Krishna Karuna Sindhu Dina Bandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshvari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhyacha Kripa Sindubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Muito bem, vamos fazer uma brevíssima revisão para aqueles que estão participando da aula pela primeira vez, não é? Aí também é útil para os demais. O Bhagavad Gita é um diálogo extraído do Mahabharata, que é o poema épico e filosófico mais importante do mundo, não é? Aquele que contém todas as informações originais sobre a filosofia e a espiritualidade. É um diálogo que ocorre entre Krishna, descrito na literatura védica como a suprema personalidade de Deus, e Arjuna, um príncipe da Índia milenar, que estão ambos num campo de batalha diante de uma guerra que está para começar. Muitas pessoas se perguntam por que é que o Bhagavad Gita acontece diante de uma cena de guerra. E a esta pergunta eu tendo responder com uma outra pergunta: o que é que uma cena de guerra tem a ver com a sua vida? Como é a sua família? Como é a sua mente? Como é a sociedade em que você vive? Não é? Os conflitos fazem parte da nossa vida cotidiana, o Bhagavata. Fazem parte da nossa vida cotidiana. Eles são, como nós aprendemos na literatura védica, testes espirituais, né, para medir o nosso controle das emoções. Como é que nós vamos responder aos estímulos externos? Sabemos que há uma expansão de Deus ao lado da nossa alma individual, né, dentro do nosso coração, dentro do chakra cardíaco, da caverna do coração. E que desta guarita, desta torre de comando, Deus é capaz de observar os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, né, as nossas reações aos estímulos do cotidiano, não é? Então, um dos temas principais do Bhagavad Gita é o controle dos sentidos, não é? Krishna vai convidar Arjuna a compreender a maneira com a qual ele pode pilotar as próprias emoções para atingir um estado de perfeição espiritual dentro da matéria. A alma é convidada a fazer isso pelo próprio Krishna, né, e realiza esse processo em devoção, por amor a Deus. Não é? Nós estamos agora no 13º capítulo, no qual Krishna explica a Arjuna a composição do corpo e a natureza da alma. Portanto, na aula passada nós vimos que a alma está encapsulada pelos elementos sutis, o ego em primeiro lugar, a inteligência em segundo lugar, a mente, a central de controle dos 5 sentidos, e depois pelos elementos materiais, o espaço. O corpo ocupa um espaço dentro da realidade cósmica. Depois disso nós temos os gases dentro do nosso corpo, né? O ar. Depois nós temos o fogo, a temperatura, o calor, o brilho dos olhos. E depois nós temos também
a água, né, o sangue, os líquidos, e depois os minerais, a terra, assim, compreendida. Muito bem. No verso 8, Krishna vai além desse discurso e vai dizer que a ausência do desejo por fama, a ausência do orgulho, a não violência, ou seja, a compaixão, a tolerância, a honestidade, o serviço amoroso ao mestre espiritual, a pureza, a estabilidade, o autocontrole, o desapego dos objetos dos sentidos, a ausência de egoísmo, a percepção das misérias do nascimento na matéria, da doença, da velhice e da morte, o desapego do mundo, não ter apego excessivo. Não estamos dizendo que nós não devemos amar, mas nós não devemos ter apego excessivo, obsessivo, por filhos, esposa e lar. A constante equanimidade em circunstâncias desejáveis ou indesejáveis. A devoção pura sem desvios a mim. Residir num local tranquilo ou solitário. A indiferença à associação mundana. A constância no autoconhecimento e a visão da meta do verdadeiro conhecimento espiritual. Todas essas qualidades foram declaradas como indicadoras de conhecimento. Qualquer coisa contrária a isso deve ser considerada ignorância, nos ensina Krishna. Então nós vamos analisar um pouco estes versos. Não é? O que é o desejo por fama? A entidade viva, segundo a literatura védica, né, é acometida por sucessivos desejos que são transmitidos pela natureza material, pelas qualidades deste universo material. Nós podemos ter desejos ligados à ignorância, desejos ligados à paixão, ou desejos ligados à bondade, né, à bondade material. E, por fim, saindo desta tríplice aliança de energias materiais, nós chegamos à bondade, aos desejos relativos a uma bondade transcendental, a uma ação em nome do serviço amoroso a Deus, ao prazer de Deus. Nós vamos comprazer Deus com as nossas ações, nesse último nível. Porém, nós conseguiremos olhar para a realidade material e agir não somente em relação à bondade aplicada ao mundo material, mas uma visão espiritual fará parte da maneira com que nós vamos decodificar o teatro do karma dentro da matéria, e nós vamos conseguir, né, quando atingimos este nível, né, agir em relação àquilo que realmente importa, ou seja, aos significados espirituais do nosso dia a dia. Porém, estando imersos nesta bolha de ilusões, né, Krishna já nos explicou, nós somos, e ele vai falar sobre isso mais detalhadamente neste capítulo, nós somos convidados, né, nós somos, na verdade, não convidados, nós somos condicionados a esses três tipos de desejos, a estes três tipos de impulsos, a estas sensações. Ora, uma pessoa se sente muito boa e tem vontade de doar as próprias luvas de lã para um mendigo na rua. Ora, a mesma pessoa pensa que se seus avós falecessem, ela se tornaria milionária, então ela deseja que eles abandonem o corpo. A mesma pessoa, em outro momento, pode decidir fazer uma oração em prol da vida dos próprios avós. Ou esta mesma pessoa pode, em outro momento, desejar a esposa de um companheiro de escola. Não é? Estes impulsos, estes pensamentos, são as emoções que precisam ser controladas. Os pensamentos negativos florescem dentro da mente humana, pois a natureza do mundo material é composta de negatividade, paixão e positividade.
O homem que tem consciência de Deus aprende o que está acontecendo dentro desta bolha, dentro deste oceano de ilusões, né? E espanta pensamentos negativos ou pensamentos inferiores, como alguém que protege um prato de comida da ação das moscas. Observar os próprios pensamentos não é algo impossível, como parece quando começamos a meditar sobre estas informações que chegam da Índia, que chegam do Oriente, quando finalmente nos aproximamos dos significados corretos do Bhagavad Gita. Esse processo é explicado passo a passo, né? E por que Krishna está falando da ausência do desejo por fama? Segundo a literatura védica, nós temos vários níveis de defeitos. Nossas encarnações vão servir para que nós lapidemos a nossa ética, para que nós nos livremos de comportamento inadequado. Portanto, vida após vida, nós vamos limpando o nosso caráter, a nossa ética espiritual. Muito bem. O desejo por fama, o desejo por reconhecimento dos outros, é algo bastante sutil e é caracterizado como um dos últimos elementos negativos a abandonar a consciência. Muitas pessoas podem dizer, mas eu não tenho desejo por fama, eu estou satisfeito com minha vida. Mas esse desejo por fama, ele é mais abrangente do que nós podemos imaginar, ele às vezes é muito sutil. Quando em família nós queremos que nossos familiares nos deem razão, puxa, você havia dito isso em 1987 e nós não prestamos atenção. Quando nós desejamos que numa conversa entre 5 amigos todos prestem atenção nas minhas opiniões, eu estou falando. Vocês não vão me ouvir? Quando nós desejamos que a posição social como grande carpinteiro, como grande dentista, né, como uma mãe de família dedicada, seja reconhecida, nós estamos desejando esta fama. Os defeitos, segundo a literatura védica, são muito mais sutis do que a mente do homem contemporâneo consegue fotografar. A perfeição é alcançada quando, em primeiro lugar, nós conseguimos detectar o que é a inveja. Não o que eu acho que é inveja, e por que eu acho que eu não tenho inveja de nada e de ninguém. Mas quando, por exemplo, uma pessoa que já tem 80 anos olha para um jovem e pensa, puxa, se eu fosse 20 anos mais jovem, isso é uma forma de inveja. Sim, a juventude tem vantagens, né? A velhice também tem vantagens. Aqueles que atravessam de maneira adequada os caminhos, as etapas da vida, obtêm sabedoria, obtém experiência em muitos campos. E, portanto, há um grande valor em termos 80 anos e não mais 15. Porém, brota no coração do homem o impulso da inveja, assim como brota o impulso da fama, o desejo de fama. Então, a inveja não é somente aquela que se manifesta claramente como né? Com um pensamento claro, estou com inveja de cicrano ou de fulana. Não, a inveja é algo muito sutil, que está presente às vezes no nosso olhar. E comumente o homem que possui menos qualidades inveja aquele que possui mais qualidades, em diferentes campos. Isso deve ser reconhecido e extraído do nosso comportamento, passo a passo. Não é? Então, esse desejo por fama é visto como negativo. O último nível desse desejo por fama é um desejo por fama ligada ao conhecimento. Ligada ao próprio Deus. Quando nós
adquirimos conhecimento acerca da literatura original da antiga Índia, né? Por um lado, nós nos sentimos muito pequenos, pois entendemos a distância entre a alma e Deus. Começamos a calcular realmente como funciona o karma de maneira perfeita e não mais através das especulações que aconteceram na matéria nos últimos 5.000 anos, mas atingindo aos manuscritos originais da Terra. Nós temos condições de avaliar, né, as leis que regulam a realidade. Isso, por um lado, nos coloca numa situação de humildade e de rendição. Por outro lado, floresce no coração do homem a ideia de que, mas eu já conheço os Vedas, mas eu já li, eu leio, eu estudo o Bhagavad Gita. Esta é como uma erva daninha que brota independentemente da nossa consciência, pois está programado no universo material que o ser humano enfrente determinados obstáculos. E eles acontecem automaticamente, pois esta realidade é inteligentemente governada pela potência da ilusão material de Deus. Há uma escadaria entre o lugar onde nós estamos agora, do ponto de vista da nossa consciência espiritual, e a suprema personalidade de Deus, o eu do infinito. Muito bem. Cada degrau desta escada já existe, porque Deus calculou esses degraus, eles não vão depender da nossa ideia ou da nossa opinião sobre esses degraus. Eles estão lá, porque eles foram construídos para nos purificar. Então, a nossa relação de rendição à filosofia védica vai participar deste braille. Nós vamos começar a tocar o invisível, como um cego toca as letras de um livro escrito, não em palavras, mas em formas tácteis, e nós vamos começar a tatear o conhecimento védico e a entender a escadaria que está na nossa frente. Assim como ela foi construída por Deus. Portanto, a inveja precisa ser retirada independentemente da minha consciência da inveja. Portanto, eu preciso entender o que ela é e aonde ela está escondida em mim. Assim como o desejo por fama. Portanto, nós começamos, segundo a literatura védica, controlando o chakra da garganta, o que é que nós pronunciamos. Não é? Aos alunos eu aconselho sempre, né, que tentem não pronunciar palavras de baixo calão. Não é? Isso já é um exercício do controle dos sentidos. Alguém pode imaginar que seja muito fácil, alguém pode perceber que seja difícil porque está viciado em pronunciar tais palavras. Né? Estes são os apegos. O apego não é simplesmente segurar um objeto e não querer soltá-lo. Né? O apego é o apego a atitudes, né? E a formas de pensar que precisam ser reformuladas para o nosso profundo avanço espiritual. Portanto, existe pratista em sânscrito, o desejo por fama espiritual. Aqueles que pregam, que explicam, que ensinam, aqueles que dão aulas de filosofia devem constantemente corrigir o próprio coração para que não caiam nas armadilhas desta fama espiritual. A ausência do orgulho e a não violência. É deveroso enfrentarmos a nossa ideia de orgulho. Há uma explicação sobre o orgulho extremamente fascinante no Vishnu Purana. Está dito que somente os orgulhosos têm a tendência a não voltar atrás no que disseram. O Senhor Vishnu, uma das personalidades de Krishna, uma expansão de Deus, ensina neste Purana, neste livro sagrado da antiga Índia, que é sinal de arrogância não termos a coragem de voltarmos atrás nas nossas palavras. É necessário, para a obtenção da humildade, nós aprendermos a também engolir
aquilo que nós pronunciamos que não estava adequado à situação. Nós não somos infalíveis. Portanto, a retratação, o perdão, vão construir o nosso caminho rumo a esta humildade, rumo à demolição das forças de orgulho, de prepotência, de soberba que jorram dentro de nós. Alguém lhe diz, você cometeu um erro, você viu que você cometeu um erro, você é capaz de dizer, sim, eu errei, imediatamente? Me desculpe. Ou você se irrita com alguém que está lhe apontando um erro. Como essa pessoa ousa apontar erros para mim? É o sentimento que está na base desta irritação. É claro que há momentos mais adequados para nós corrigirmos alguém que precise de correção. Ou alguém que se coloque na posição de ser corrigido, alguém que peça para ser corrigido. Ou de alguém que consiga ser corrigido, porque há pessoas que não conseguem e, portanto, tal correção não é apropriada, não é? Você precisa avaliar quem você pode corrigir e como, se tal pessoa é capaz de ser corrigida, para ajudar os demais. Mas, em primeiro lugar, você precisa saber se deixar corrigir por aqueles que têm determinado tipo de conhecimento superior ao seu, em determinada área. Não é? Um neófito, alguém que jamais fez yoga, não vai para a aula de yoga propondo exercícios que ele mesmo inventa. Assim como uma pessoa que nunca ouviu falar sobre a filosofia védica, não se permite tomar 15 minutos, meia hora de uma aula para expor a própria opinião sobre os Vedas. É inapropriado, claro. Então, nós precisamos nos deixar corrigir, entender a nossa posição e também aprender de quem podemos ser corrigidos, por quem podemos ser corrigidos e por quem não podemos ser corrigidos. Isso é algo muito sutil e diz respeito à nossa sinceridade espiritual. No começo da vida espiritual relativa ao estudo do conhecimento védico, é muito comum que as pessoas sejam chamadas por amigos, por parentes, a encontrar com outros filósofos, com outros tipos de mestres, não é? Mas como eu dou sempre o exemplo, né? Quem é que sabe mais sobre espiritualidade? Alguém que já conhece a literatura original ou alguém que se passa por um curandeiro nas esquinas? Nós precisamos avaliar aqueles que têm e que não têm conhecimento. E o conhecimento não é algo que pode ser medido por objetos ou por títulos ou por roupas ou por templos ou por igrejas ou por nada que seja material. Ele é algo invisível aos nossos olhos, ele diz respeito a uma relação interna da pessoa, do indivíduo, com o Supremo Deus, Shri Krishna Govinda. Muito bem. A não violência, ou seja, a compaixão aplicada ao dia a dia, nós já falamos muito sobre isso. A tolerância, a honestidade, o serviço ao mestre espiritual, agir de maneira a dar prazer a Deus, de maneira a poder entrar na misericórdia de Deus, na maioria das vezes pelo fato de que Deus não se manifesta pessoalmente no nosso dia a dia, pode passar através da nossa relação com um mestre espiritual fidedigno. Por que a literatura védica usa essa palavra bastante inusual do português? Um mestre fidedigno.
porque é necessário que nós reconheçamos pessoas que realmente têm conhecimento, né? Eu tenho pouca, digamos assim, simpatia por algumas técnicas ou algumas expressões, alguns tópicos da nova era, pois eles às vezes estão, e na maioria das vezes, na verdade, são imprecisos em relação ao conhecimento. Não é? Disse coisas que não têm cientificidade do ponto de vista nem material e muito menos filosófico. Portanto, não é para todos os mestres que nós devemos um serviço amoroso, ou seja, que nós devemos nos relacionar em sintonia positiva, propositiva, tentando ajudar. Não é? De certa maneira, a vida espiritual, principalmente para aqueles que se aproximam da literatura védica, é como ser finalmente convidados a um espetáculo de teatro onde é encenada a verdade de maneira filosófica sobre o palco. Então, quando nós começamos a ouvir sobre os Vedas, quando nós começamos a ouvir sobre o Bhagavad Gita, e isso é algo kármico, isso acontece quando a pessoa está mais ou menos pronta para se aproximar deste conhecimento, não é? Ela vai começar a assistir uma espécie de espetáculo feito de palavras, feito de ética e de ações também, relativos àqueles que têm conhecimento sobre a literatura original, relativo aos Vaishnavas. Vocês vão entender melhor esta palavra poderosa e mágica com o tempo, não é? Nós já explicamos algumas vezes o significado da palavra Vaishnava. Então, tais pessoas se sentam na plateia e começam a observar um espetáculo. Este espetáculo é o espetáculo da transmissão do conhecimento original que acontece no planeta Terra ininterruptamente desde que a civilização existe. Karmicamente, eu, você, seu irmão, nossos amigos aqui no grupo, estão cada um de nós chegando a este espetáculo em um determinado dia, em um determinado momento de sua vida. Muitos estão assistindo várias e várias vezes o mesmo espetáculo. Outros chegaram pela primeira vez, outros viram 3 vezes a mesma comédia, a mesma peça. Aqueles que vêm todos os dias ao teatro, aos poucos começam a participar do mecanismo do espetáculo. São convidados a ajudar na venda de chocolate no intervalo. São convidados a ajudar a distribuir o panfleto do show. Este pequeno serviço para aqueles que estão participando, não é? No caso, por exemplo, aqueles que desejam explicar aos amigos como é o Ekadasi, não é? Aqueles que desejam explicar às pessoas que o Bhagavad Gita é um livro extraordinário. Aqueles que convidam os amigos a entrar no grupo Ciência Milenar Indiana, que já é, na verdade, uma simples distribuição de panfletos em relação ao conhecimento original. Não é? O serviço que nós, do grupo Ciência Milenar Indiana, tentamos fazer é bastante simples. Nós não estamos distribuindo a misericórdia de Deus, nós estamos simplesmente tentando criar uma forma de acesso no Ocidente, em específico no Brasil, neste momento, para uma literatura védica que, por um lado, é infalível, mas, por outro, está encoberta por milhares de anos de separação do seu conteúdo, dos seus significados originais. Já explicamos que, por exemplo, os Vedas ensinam que o Sol é um semideus e que ele é consciente. Se nós não entendemos que o Sol é consciente, como é que nós podemos entender a ideia de semideuses? Não é? O Sol é um pedaço da realidade cósmica, separado e simultaneamente integrado à realidade cósmica, que possui função e consciência específica e serve a Deus à sua maneira. Isso a literatura védica nos informa
que deve ser compreendido como um deva, ou seja, como um semideus. Sem esta decodificação, as pessoas podem imaginar que os Vedas sejam uma literatura pagã, que sugere a existência de diferentes deuses, porém Deus é só um, tanto nos Vedas quanto na realidade. Não é possível que haja uma entidade suprema e várias delas simultaneamente separadas. Né? Deus é a pessoa do infinito, né? E disso nós já falamos em outros momentos. Aqueles que quiserem entender melhor este aspecto podem assistir no canal Ciência Milenar Indiana as aulas Introdução ao Conhecimento Védico. Muito bem. Então, nós falamos de não violência, de compaixão. Ela é necessária para que possamos compreender esta literatura. A tolerância, a honestidade, o serviço ao mestre espiritual, ou seja, participar quando já obtemos um determinado nível de conhecimento, a difusão deste conhecimento, pois este é o serviço maior a Deus. Quando nós conseguimos explicar às pessoas o que realmente está acontecendo por trás das filosofias provisórias e por trás das especulações espirituais que se sucedem nesta era de Kali Yuga, na era da incompreensão do conhecimento original. Pureza, estabilidade, autocontrole, o desapego dos objetos do sentido, a ausência de egoísmo, tudo isso seria digno de uma aula para cada frase, para cada palavra, para cada expressão. Nós vamos aprendendo com o tempo aonde está o egoísmo, e virando o nosso comportamento como alguém que vira um objeto, né, tentando descobrir aonde na nossa maneira de ser se esconde uma forma egoísta de se manifestar. Por exemplo, o fanatismo religioso, na verdade, ele não passa de uma forma de egoísmo. Alguém acredita que através de determinado rigor, de determinada ação mecânica, apoiando determinado grupo ou determinada instituição cegamente, ela possa avançar, pois ela está de posse do bilhete premiado da misericórdia do conhecimento. Então não importa mais a busca pela verdade e não importa mais a purificação da própria ética e do próprio comportamento, pois tal pessoa já tem no bolso o passaporte que a fará ingressar nas bênçãos de Deus. A vida espiritual torna-se algo, portanto, mecânico e em função desta falsa garantia que exclui os demais, que nos leva à impiedade em relação àqueles que não compreendem o nosso caminho, que nos leva ao julgamento daqueles que são incapazes de entender o caminho que tal pessoa escolheu. A pessoa que compra a ideia de que já está perfeita, ou a ideia de que já foi totalmente abençoada por um determinado nível de conhecimento, ela fatalmente se prenderá nas teias deste fanatismo, e será capaz de eliminar a própria busca sincera, pois ela está, digamos assim, atrelada à ideia de que já é perfeita de alguma forma. Se nós não nos sentamos pessoalmente no banco dos réus, do ponto de vista ético, e jamais nos levantamos desta cadeira, se nós pessoalmente não nos acusamos como um grande promotor, se nós não passamos o nosso próprio comportamento num pente fino, sucessivo, como é que nós vamos crescer espiritualmente? Simplesmente por meio de radiações cósmicas? Simplesmente por meio de bênçãos que foram asseguradas por este ou por aquele?
Sim, existem grandes mestres, e existem os maiores mestres do planeta Terra, que são os Vaishnavas. Porém, é a minha sinceridade que me torna apto a receber a misericórdia. A literatura védica explica. A misericórdia imotivada de Deus irradia como o raio, a força e a potência de um sol espiritual. Porém, é o esforço do indivíduo que vai alcançar este raio, esta potência, esta energia, esta força, esta bênção. Sem o esforço pessoal de autoaprimoramento, a evolução não vai ocorrer por osmose automaticamente. Isto é uma ilusão de Kali Yuga, é uma ilusão das especulações das falsas religiões e das religiões provisórias, que servem como degraus para que alcancemos os Vedas, mas que não têm o conhecimento definitivo sobre a realidade. Portanto, o egoísmo, às vezes, está até na maneira como nós nos comportamos em relação àqueles que não buscam Deus. Em relação àqueles que cometem erros ao nosso lado. E principalmente em relação aos nossos próprios erros. Pois se torna como um espelho maléfico julgar o próximo e esquecer de julgar a si mesmo. A percepção das misérias do nascimento, da doença, da velhice e da morte. Não é? O que isso significa? Mais uma vez, a nova era, o pensamento espiritual que passa pelo Facebook, ignora a condição frágil e precária do corpo material. Há pessoas que buscam a imortalidade física, né, neste corpo. Ela não pode ser alcançada. Né, pois o corpo humano não é construído para atingir uma imortalidade absoluta. Você pode aumentar a sua longevidade através de determinados processos, como pranayama, yoga e etc. Né? Melhorar sua saúde, aparentar ser mais jovem, né? Mas a eternidade, durar mais, né? Nós já dissemos isso, mas aumentar a longevidade, mas a eternidade específica, né? Ela não pode acontecer na plataforma material, pois a plataforma material é relativa. Então, perceber que nascer, adoecer, envelhecer e morrer é algo desfavorável, não é boa notícia nascer sucessivamente, infinitamente na matéria, reencarnar para sempre na matéria, é algo necessário. E encarar o desconforto da doença ou da velhice, né, e a morte como uma imposição de Deus a uma plataforma, a um nível de consciência ainda não definitivo, como algo inauspicioso, como algo a ser removido. Nós precisamos nos livrar desta doença de nascer e morrer na matéria. Né? Isso é conhecimento, Krishna está dizendo. Dourar a pílula e imaginar que a vida é perfeita, porque acreditei, comprei o bilhete onde está escrito que se eu pensar somente em coisas positivas, tudo será maravilhoso, é ignorância. Pois há aspectos confortáveis e há aspectos desconfortáveis em estarmos vivos na matéria. Isto é fato para todos os seres do cosmos, segundo a literatura original. Mesmo para semideuses. Portanto, não se trata, a vida espiritual não trata de taparmos o sol com a peneira e imaginarmos que tudo será florido aqui, pois nós temos que nos purificar para alcançar a realidade, a amorosa realidade de Krishna. O apego excessivo pela família. Há pessoas que querem morrer para nascer novamente filho de tal pessoa, a esposa de tal marido. Não é? Há um apego não a Deus ou à existência ou à vida,
na qual nós, através da qual nós encarnamos sucessivas vezes, e durante tal processo, né, nos é informado na literatura védica, nós seremos pais, filhos e mães de todos, praticamente, pois nós estamos infinitamente vivendo dentro desta bolha de ilusões materiais, né, o universo, até que nós rompemos as barreiras deste samsara, deste ciclo compulsório de nascimentos e mortes, quando alcançamos a perfeição, que é o tema do Bhagavad Gita, né? O processo para alcançar a perfeição. Muito bem. Então, um apego excessivo aos familiares não é conhecimento. Isso não significa que nós devamos ignorar ou maltratar os familiares. Isto é outra forma de ignorância. Krishna já está peneirando um nível mais elevado. Ele está dizendo, o apego excessivo, né, não é conhecimento puro. Não é? Pois a alma está interpretando um personagem dentro da matéria que é de tal país, tem tal idade, tem um específico nariz, olhos de tal cor e etc, etc. A sua alma está inserida como dentro de uma luva com a qual ela pode mexer na realidade material. E ela deve se dissociar desta luva, cumprindo os seus deveres dentro da realidade, do teatro do doce absoluto, né? Como diria Sridhar Maharaj, né? Bhakti Rakshak Sridhar Goswami Maharaj. Né? E agir na matéria como alguém que dança dentro de uma coreografia perfeita, não só no benefício da sua pessoa, aliás, no benefício de Deus e no benefício do mundo. O verdadeiro bailarino não vai dançar segundo o seu próprio ritmo interior, ele vai dançar a música da orquestra de Deus. Ele vai aprender para Deus o que é a bondade, para Deus o que é o fim do egoísmo, para Deus o que é o desapego excessivo por filhos, lar e esposa. Como é que isso realmente funciona sem que eu jamais perca o respeito e amor pelas entidades vivas e pelos meus familiares? Isso não é egoísmo. Muito pelo contrário, Krishna está dizendo, nós temos que nos livrar do egoísmo e nos livrar de um apego excessivo à família de maneira consciente, não de maneira ignorante e grosseira. Não é? Constante equanimidade em circunstâncias desejáveis ou indesejáveis. Nós temos funções dentro da realidade material. Pode acontecer que hajam incompreensões ao nosso redor e que tais funções, ou que o nosso dia a dia seja colocado em situações de pouco conforto. Não precisamos nem citar exemplos, isso é fácil de imaginar, pois acontece com frequência. Manter o foco do nosso serviço ao mundo, do nosso serviço a Deus, da nossa posição social, daquilo que é realmente importante, do estudo em relação ao avanço espiritual, não é? Mesmo estando triste, deprimido, ou, digamos assim, em agitação mental por conta de fatos e eventos negativos. Krishna fala também de um abandono da relação com ambientes mundanos, né? Residir em um local sátvico, ou seja, um lugar onde haja bondade manifestada ao seu redor, próximos à natureza, numa casa limpa, num lugar organizado. A organização é a base da matéria, por isso que as grandes multinacionais se chamam organização. A nossa organização está interessada em comprar a sua organização. A maneira como nós nos organizamos é a maneira com a qual nós estruturamos a vida e a complexidade dos fatores que Deus coloca à nossa disposição. Portanto, o lugar onde nós habitamos também é importante para o nosso crescimento espiritual.
deixarmos a associação de pessoas materialistas que visam ao próprio prazer e que não possuem uma verdadeira busca espiritual, nos ajuda a focalizar o nosso intuito numa pesquisa, num mergulho fidedigno, num mergulho eficaz rumo a Krishna. E por que eu digo Krishna? Porque este é o nome da Suprema Personalidade do Absoluto. Muito bem. Constância no autoconhecimento e a visão da meta do verdadeiro conhecimento. Prestar atenção no próprio mecanismo interior. Como é que eu me corrijo? Como que eu pronunciei tal frase? Quanto tempo eu levei para pedir desculpas? Eu melhorei esta semana ou eu piorei esta semana na minha maneira de me relacionar com as pessoas, com a minha mãe? Que meus familiares me perdoem quando eu pioro, não é? Que as pessoas íntimas com a qual a prova da nossa ética é posta em jogo de maneira mais forte, não é? É fácil respeitarmos um professor de faculdade, é fácil respeitarmos um vizinho com o qual cruzamos uma vez por ano no elevador, é fácil respeitar um amigo que você encontra 2 vezes por mês. Não é? A ética vai ser vista dentro do karma familiar. A ideia do karma familiar não só diz respeito ao fato de que você tem que nascer daquela mãe ou daquele pai, ela diz respeito ao fato de que diante de pai e mãe você tem que aprender a se comportar. Sejam tais almas quem forem. Você na matéria tem pai e mãe, irmãos e filhos. Como é que você vai conseguir lidar com as agressividades e os atritos naturais da convivência? Não é? Sem conhecimento védico não há acesso a uma mudança interna nesse aspecto. Todas essas qualidades foram declaradas como indicadoras de conhecimento. Qualquer coisa que se oponha, contrária a isso, deve ser considerada ignorância, afirma Krishna. Agora descreverei o objeto do conhecimento. Compreendendo-o, a pessoa obtém o néctar da vida. Repousando em mim está aquele que é conhecido como o Brahman, o Espírito Eterno, além do ser e do não ser. O verso 14 diz: por toda parte estão suas mãos e pés, por toda parte estão seus olhos, cabeças, bocas e ouvidos. Ele permeia o universo inteiro como a super-alma. O Espírito ilumina todos os sentidos e suas funções, mas não tem sentidos materiais. Não há matéria alguma naquilo que é espiritual, informa Krishna. Portanto, o corpo astral não é o espírito, como insistem aqueles que lecionam as filosofias provisórias. Muito bem. O espírito é transcendental aos modos da natureza material. Ele é completamente distante de tudo, mas é o mantenedor de tudo. Ele é transcendental aos modos da natureza material, mas ele é o senhor de todas estas qualidades. Ele está situado dentro e fora de todos os seres móveis e imóveis, próximo ainda que distante, sutil e, por consequência, mais difícil de compreender. O que está sendo dito aqui? Que nós não podemos ter acesso ao que é espiritual na experiência material sem conhecimento espiritual revelado por aqueles que têm este conhecimento. Como é que se obtém esse conhecimento? Através do serviço amoroso. É a nossa relação pessoal com os atores do espetáculo do conhecimento, não é? No momento que eu passo a cuidar da cortina do teatro que abre e fecha, não é? E começo a enxergar a difusão desse conhecimento transcendental atrás das coxias,
não é? E vou me relacionando com os grandes atores, com os grandes mestres, com quem? Com os Vaishnavas. Os Vaishnavas são os mestres mais elevados dentro da matéria, pois eles põem em prática uma ética perfeita. É a ética que determina quem é elevado, não é a aparência, não é a asa, não é o templo, não é a roupa, não é a nave, não é o rosto, não é o brilho, não é material. O conhecimento espiritual está na ética, no comportamento de quem o possui. É isso que determina aqueles que são os verdadeiros mestres. Tais pessoas têm conhecimento realizado na literatura védica, pois somente a literatura védica vai nos explicar os meandros da ética. Aonde está escondida a inveja, aonde está escondida a cobiça, aonde está escondida a luxúria, para que nós nos purificamos e consigamos servir a Deus de maneira perfeita e natural, assim como é o comportamento natural da alma. A pessoa suprema, diz Krishna, a testemunha, o sancionador, o suporte, o guardião e todo-poderoso Senhor dentro do corpo, é conhecida como Paramatma, a superalma. Já explicamos que dentro do chakra cardíaco, é descrito na literatura védica, que existem duas consciências. Você, a sua consciência individual, o seu eu, aquele com quem eu estou falando agora, independentemente do corpo. Se nós pudéssemos trocar o seu corpo com os corpos das últimas 10 vidas a cada estalo de dedo. 1, outro corpo, 2, outro corpo, 3, outro corpo, 4, você continuaria me ouvindo. Este eu, este você que ouve é a sua identidade. A sua consciência. A consciência é o efeito da existência da alma. Portanto, a sua alma, o seu eu, a sua consciência, estão ouvindo agora e entendendo a realidade, habitando um ponto dentro do coração. É ela que pulsa o som do batimento cardíaco. Ao lado desta identidade individual, existe uma expansão do próprio Deus, uma forma de Krishna multiplicada para o coração de cada entidade viva, não só do planeta Terra, mas dentro de todo o universo. Não é? E dentro dos outros universos paralelos, a literatura védica é aquela que dá informação sobre os universos paralelos, e não é a nova era, e muito menos a física quântica. São estudos mais ou menos inventados, que existem há pouco tempo. Muito bem. Assim, diz o verso 24, aquele que verdadeiramente conhece a pessoa suprema e a natureza material com suas modalidades, nunca precisará nascer de novo em nenhuma circunstância. Com sua consciência pura, certas pessoas percebem a superalma dentro do coração em sua meditação. Outras percebem através da iluminação e outras através do yoga da ação abnegada. Quem ainda não tem o Bhagavad Gita pode entrar em contato com a Maria Helena Medina e adquirir uma cópia para o estudo em casa pessoal, quem sentir necessidade, não é? Conhecimento védico, ele é para aqueles que desejam o conhecimento, e nós não impomos nada, muito menos a aquisição do Gita. Apesar dele ser o livro de 3 bilhões de universos, aquele que nos revela o verdadeiro conhecimento sobre a realidade, ele faz parte de uma busca pessoal de cada um. Muito bem, nós vamos ler uma outra tradução do verso 25 do capítulo 13 do Gita. Alguns percebem a superalma dentro de si através da meditação, outros através do cultivo de conhecimento e outros através do trabalho sem desejos fruitivos. Bhakti Rakshak Sridhar Maharaj, Sridhar Maharaj, diz
traduz como a ação abnegada, né? Através da ação abnegada, ou seja, de uma ação que visa o prazer de Deus e não o próprio prazer separado do prazer de Deus. Você pode ir, como já nós explicamos, a uma praia para sentir o prazer de estar ali, ou ir a uma praia para comungar da natureza que Deus criou. São duas concepções completamente diferentes para a mesma ação. É considerado yoga, bhakti yoga, ação devocional. Yoga é uma ação, um exercício, um ato. É considerado ação em devoção quando nós colocamos Deus dentro do nosso coração, nos nossos gestos, nas nossas escolhas. Né? Nós já explicamos isso várias vezes nas aulas passadas. O verso 26 diz, além disso, existem aqueles que, sem conhecer estes métodos, ocupam-se em adoração ouvindo as Escrituras. Quando sua fé se aprofunda por meio deste ouvir, eles também ultrapassam o plano mortal. Então você ouvindo sobre os Vedas, não é, vai também atingir sucessivamente um nível de consciência, pois estes mantras, nós estamos lendo os mantras do Bhagavad Gita, os versos do Bhagavad Gita, eles vão esclarecendo questões. O que é a vida, o que é a eternidade, como é a relação do homem com Deus. Não é? E há também aqueles que, verso 26, embora não sejam versados em conhecimento espiritual, passam a adorar a suprema personalidade após ouvirem outros falarem a respeito dele. Devido à sua tendência de ouvir as autoridades, eles também transcendem o caminho de nascimentos e mortes. Né? São duas traduções diferentes do mesmo verso. Né? Bhakti Rakshaka, Sridhar Maharaj privilegia, né, um outro aspecto. Ele diz aqui, não é, que nós podemos nos ocupar em ouvir as Escrituras e que a fé se aprofunda por meio desta audição sucessiva. Não é? É através do som que o conhecimento se transmite dentro do cosmos. Muito bem. Ó Arjuna, melhor dos Bharatas, diz Krishna, saiba que tudo que nasce neste mundo, seja móvel ou imóvel, manifesta-se da combinação do campo e do seu conhecedor. Ou seja, o campo já foi descrito, vocês podem ouvir na aula passada, ele é a interação dos elementos que compõem o organismo. O campo no qual a alma, descrita como aquela que conhece o campo, como o conhecedor do campo, vai explorar o corpo, vai explorar, possuir músculos, sangue, ossos, chakras, mente, emoções. A alma explora esse aspecto e, através desta possibilidade da plataforma do corpo, ela vai tentar compreender a realidade. Em uma determinada encarnação, ela vai entender que Deus existe, em outra ela vai entender quem é Deus. Ela vai entender Shri Krishna Govinda, o sol transcendental, a pessoa do infinito. Então, aquele que vê o Senhor Supremo situado igualmente em todos os seres como o imperecível dentro do perecível, como o eterno dentro daquilo que é mortal, esta pessoa vê perfeitamente. Tal pessoa dotada de visão equânime vê que o Senhor, habitando em todos os lugares de maneira idêntica, não se ilude desse modo, alcança o destino supremo. Isso não significa, Krishna diz, aquele que vê o Senhor Supremo situado igualmente em todos os seres, esta pessoa vê perfeitamente. Isso não significa que tudo seja Deus, que nós, que o eu de cada um seja idêntico a Deus. Nós já explicamos que existem dois pássaros pousados no galho do chakra cardíaco, como dizem os Vedas. Um é Deus, que está observando as ações da alma. O outro é a alma individual, que atravessa as sucessivas vidas rumo à perfeição, observada por Krishna, não é? Porém, nós precisamos respeitar o próximo por ele ser um templo de Deus, ainda que em muitas ocasiões imerso nas ilusões materiais e, portanto, em ações de ignorância. E respeitar, inclusive, a diva, a atma, a alma individual de cada um, que está
ao lado da expansão de Krishna no coração, e que está aprendendo através do personagem. A alma é quase como uma criança colocada num carrinho de um brinquedo, num parque de diversões, no qual ela vai atravessar florestas, ela atravessa cidades, ela atravessa aulas, ela atravessa museus, ela atravessa corpos, ela atravessa encarnações, até que ela consegue ter uma panorâmica suficiente da realidade material para começar a buscar por Krishna de maneira específica e consciente. Não é? Então, mesmo olhando para um carrinho que está agindo de maneira, digamos assim, incongruente dentro da matéria, nós devemos ter a capacidade de esquivarmos ou de perdoarmos este, vamos brincar de outro brinquedo agora dentro desse parque de diversões. Existem aqueles carrinhos que trombam conosco, né? O bate-bate, como é chamado aqui no Brasil, não é? Alguém que insiste em trombar com o seu carrinho e não te deixa se movimentar dentro do brinquedo da realidade material. O olhar de compaixão para com essa pessoa é necessário, né? Pois ela é uma alma atravessando um personagem que momentaneamente está agindo segundo os impulsos dos 3 modos, da ignorância, paixão e bondade materiais, que se manifestam nas suas emoções e no seu coração. Mas ali dentro tem uma alma transcendental olhando a matéria e experimentando viver tal personagem número X. Portanto, aqueles que já têm conhecimento não têm como não saber que o eu daquela pessoa é uma alma transcendental e que as suas ações são produto do mundo material. A compaixão brota como um rio do chão diante desta consciência. E você é inundado e passa a flutuar na água da compaixão natural daqueles que possuem o conhecimento da diferença entre a consciência, a Atma, a Diva, a alma transcendental individual e as ações da matéria, que vão representar para aquela pessoa, para aquela alma, um teste, e para você que convive com ela, outro teste. Você não tem o poder de corrigir a ação do outro, mas você pode corrigir a sua ação, né? Através da consciência de que o comportamento alheio não é essencialmente nem negativo nem positivo. Tal pessoa está interpretando um papel dentro da inconsciência. E, portanto, é natural olharmos para as ações desta cena teatral com a doçura daqueles que sabem que aquele indivíduo simplesmente obedece a impulsos que ele não é capaz ainda de controlar. Não é? Vamos ler o último verso antes de terminar a aula. O verso 29 do capítulo 13. Tal pessoa dotada de visão equânime vê o Senhor habitando em todos os lugares de maneira idêntica, não se ilude, deste modo alcança o destino supremo. Aquele que percebe que todas as ações são realizadas apenas pela natureza material, não vê a si mesmo como executor da ação. Quando tal pessoa iluminada compreende que os diferentes tipos de seres estão situados dentro de uma única natureza e que tudo se manifesta dessa natureza, ela alcança a compreensão do Brahman, do espírito. O que isso quer dizer? Aquele que percebe que as ações dos outros e as próprias são realizadas pelo movimento do oceano material e que ele vê a si mesmo como um espectador e não mais como o executor de tudo que está sendo feito, obtém conhecimento sobre o espírito. Nós vamos entrar agora na discussão sobre as gunas. O que são as gunas? O que são as modalidades materiais? Krishna vai... isso está colocado... nós já sabemos que o clímax, digamos assim, a cena mais impressionante do Bhagavad Gita aconteceu há algumas aulas no capítulo 11 e 12. No capítulo 11, na verdade. Então, nós vamos agora, depois do capítulo 11, entrar
na resolução do Bhagavad Gita. Nós estamos, agora Krishna está tirando as somas do que ele explicou para Arjuna até o clímax, está dizendo, olha, de tudo que eu te expliquei, os segredos principais estão sendo enunciados agora. E o capítulo sobre as gunas acontece imediatamente quando começa a estrutura narrativa de resolução do Bhagavad Gita, imediatamente após o clímax. O capítulo 13 é esse que nós estamos estudando hoje, que nós continuaremos estudando na próxima semana. Portanto, entender estas três formas da modalidade material, as ações, as emoções, os seres, os impulsos da ignorância, as ações, os seres, os pensamentos, as emoções, os impulsos da paixão, as pessoas, as frases, os desejos, as ações, os seres, os impulsos da bondade. Enxergá-los dentro da matéria como quem enxerga três grandes temperaturas d'água, três grandes correntes marítimas dentro do oceano, é um passo importantíssimo da consciência espiritual. Aqueles que já estão seguindo o Ekadasi, que já cantam o Mahamantra cotidianamente em suas vidas, né, que pronunciam o Mahamantra Hare Krishna, né, que eu vou repetir agora em benefício daqueles que ainda não o ouviram e que entraram essa semana na aula. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Aqueles que repetem o Mahamantra, que recitam o Mahamantra no seu cotidiano, aqueles que já têm uma alimentação no nível da bondade, né, compassiva em relação aos animais, aqueles que já não se intoxicam, conseguem mergulhar mais profundamente nos detalhes desse processo e vão entender melhor a próxima aula. Agradeço a todos pela presença, pela paciência, na verdade pela presença virtual, pela conexão, e agradeço mais uma vez aos pés de perfeição de Srila Gurudeva, aquele que me ajudou a acessar este conhecimento védico. Om Agyanati Mirandasya Gyananjanan Shalakaya Chakshram Litam Yanatajmai Shri Gurave Namaha e Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindubhya Ivacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Obrigado mais uma vez a todos